Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Continuando nosso estudo de répteis, hoje nós vamos ver um pouco sobre a classificação deles. Começando pelos rinconcéfalos. Os rinconcéfalos, eles são praticamente esquecidos quando se fala de répteis. Eles são répteis bem pequenos e eles só são encontrados na Nova Zelândia, tá? A única espécie que tem de rinconcéfalo é a tuatara, tá? Eles parecem muito, né, com um camaleão e tal, mas é uma tuatara. Nós temos também a classe Squamata, né, ou Escamata. A classe Escamata vai compreender as serpentes e os larcatídeos, né? Que vai ser aí os lagartos, lagartixas, camaleão, as iguanas também, tá? Esses animais vão ter o corpo recoberto por bastante escamas, né? E eu queria falar um pouquinho aqui sobre as serpentes, um pouco mais sobre as serpentes, né? Porque elas vão ter alguns órgãos sensoriais importantes, tá? Aqui é um esqueminha mostrando o sistema olfatório das cobras, tá? Por quê? A olfação não está ligada diretamente à narina. Claro, quando o ar passa pela narina, pode ser, né, que alguma partícula entre e acabe influenciando, sim, o órgão de Jacobson. Só já deixando claro aqui, esse órgão de Jacobson é a porção do sistema sensorial das serpentes que vai traduzir os estímulos em relação de cheiro, né, que cheguem até esse órgão. Mas, de modo geral, o que acontece? A cobra, ela abre a boca, né, e lança sua língua, essa língua é bífida, e ela acaba captando ali alguma partícula química de cheiro no ar. E com essa língua, ela retorna para dentro da boca e leva até o órgão de Jacobson essa partícula que vai ser interpretada, então, e vai estimular o seu cérebro para que ela interprete os estímulos daquele ambiente, tá? Então, aqui uma outra imagem mostrando melhor, né? Se tem alguma coisa no ar, essa cobra, então, lança sua língua e aqui no órgão de Jacobson ela acaba interpretando esses estímulos e esse cheiro chega lá ao cérebro, tá? Além disso, elas vão ter um orifício aqui que fica entre a narina e os olhos. E esse orifício, ele é um sensor térmico e vai ser bem eficiente para que esses animais detectem variações de temperatura quando ele estiver caçando roedores, por exemplo, né, que são animais de sangue quente ou homeotérmicos, como a gente costuma dizer. Elas podem ter essas fendas aqui, né, nessa porção mais frontal, mas existem algumas fendas bucais também, que ficam nessa região mais lateral, tá? E essa imagenzinha aqui só para mostrar para vocês que nem toda cobra é ovípara, nem toda cobra põe ovos. Algumas cobras são ovovivíparas e esse ovo que é produzido fica dentro da mãe até prestes à eclosão. Aqui não é tipo como num mamífero placentário, tá? O filhote, né, o zigoto, o embrião ali, ele não depende dos fluidos da mãe para sobreviver. Então, a reserva nutritiva para esse embrião está dentro do próprio ovo. Só que o ovo, a casquinha, né, o ovo com a sua casquinha toda, fica dentro da barriguinha da mãe e só vai eclodir prestes o nascimento desse animalzinho, e é o que a gente está vendo aqui, tá? Então, algumas cobras são ovíparas e outras são ovovivíparas, ok? Os crocodilianos vai incluir, então, os crocodilos e os jacarés. Os crocodilos, eles vão ter algumas características especiais, né? Eles vão ter, por exemplo, algumas placas ósseas nessa região, principalmente na região mais superior aqui. Vai ser uma proteção a mais, né? Além das escamas. Uma outra coisa que eu esqueci de falar no começo da aula, e eu vou aproveitar para falar aqui, porque agora que eu vi o crocodilo, lembrei, né, que a gente usa muito aquele jargão lágrimas de crocodilo. Os répteis são os primeiros animais a possuírem a glândula lacrimal, tá? Então, crocodilo chora sim, eles têm glândula lacrimal que vai ser responsável, então, por lubrificar, né, esse olho. E no caso todos os répteis têm olho palpebrado e glândula lacrimal.
No caso dos crocodilos, eles vão ter uma membrana extra, né? Que em vez de se abrir verticalmente como a pálpebra, a membrana nictante ela se abre horizontalmente, tá? E ela vai ajudar a limpar o olho desses animais, porque muitas vezes eles ficam muito tempo embaixo da água, né? Água lodosa, água escura, água suja, e para ajudar então a limpar o olho, eles têm essa outra membrana nictante que vai proteger o olho deles, tá bem? Ah, uma outra coisa também que eu tô me lembrando aqui agora, que eu não falei antes na aula, é que todos os répteis são pecilotérmicos, tá? Então, eles não, não conseguem manter a temperatura corporal constante, porque a temperatura corporal vai depender da variação da temperatura do ambiente, tá bem? E aqui eu coloquei uma imagenzinha para a gente conseguir diferenciar um crocodilo de um jacaré. Então, o jacaré ele vai ter o rosto mais quadradão, vamos dizer assim, né? Enquanto o crocodilo vai ter o rosto mais pontiagudo. O jacaré, ele possui os dentes de cima aparentes. Os crocodilos, os dentes deles se encaixam, os de cima com os de baixo, como se fossem ganchos, sabe? É o encaixe perfeito e aparece tanto os dentes inferiores quanto os superiores, tá? No caso aqui dos jacarés, os dentes inferiores não aparecem. E eu coloquei essa imagenzinha para mostrar que eles são muito fofos quando eles são nenéns e também para falar sobre um tipo especial de determinação de sexo. Não existe apenas o sistema XY. Vocês vão ver, por exemplo, lá nas galinhas, né? Que tem um outro sistema muito louco que eu vou deixar para quando a gente for ver aves. Mas aqui nos crocodilos, tanto nos crocodilos quanto nos quelônios, que é a próxima classe que a gente vai ver, a determinação do sexo ela acontece de acordo com a temperatura. Então, no caso aqui dos crocodilos, quanto maior a temperatura, quanto mais quente for o ambiente, maior aumenta a ocorrência do sexo masculino, tá? Isso porque a temperatura afeta os primeiros estágios de desenvolvimento gonadal, tá? Então, quando a temperatura está muito alta, a propensão é que se desenvolvam gônadas masculinas, tá? Então, eu vou ter muito mais machos no caso dos crocodilianos. E isso é muito importante porque nós estamos sofrendo com o aquecimento global e esse aumento da temperatura em toda, né, a Terra pode afetar muito as populações de crocodilianos, porque imagina uma população onde tem, sei lá, 30 machos e uma única fêmea. Isso vai desequilibrar muito, né, essas populações. E por fim, nós temos os quelônios, gente. Olha que coxinha mais amada. Muito fofinhos, né? Os quelônios vai compreender, então, os jabutis, os cágados e as tartarugas. Eu até coloquei aqui uma imagenzinha para a gente diferenciar também. As tartarugas, elas são marinhas, né? Elas ficam o tempo todo na água. Os jabutis, eles vão ter esse casco mais alto, né? E eles são exclusivamente terrestres, tá? E os cágados são animais que têm o casco um pouquinho mais achatado e eles são semiaquáticos. E eles, quando estão em água, é em água doce, tá? De modo geral, só voltando aqui essa imagem, os quelônios vão possuir essa carapaça, né? Na parte posterior e na parte ventral, eles vão possuir um plastrão, que é a extensão desse osso que pra gente seria o externo, né? Esse osso que fica na região frontal do corpo, tá? Que vai dar, então, uma sustentação e uma proteção para a região ventral deles, tá? E aqui, por último, eu coloquei este nenechinho muito amado de tartaruga para dizer para vocês que, nesse caso, a temperatura também vai influenciar. Então, quanto mais alta for a temperatura, maior vai ser o número de fêmeas, pelo mesmo motivo. A temperatura influencia nos primeiros estágios de desenvolvimento gonadal e quanto maior for a temperatura, maior o número de fêmeas. E da mesma forma, né, com o aquecimento global, as populações podem ser afetadas, porque se tiver muita fêmea e pouco macho, vai dar BO também, né, gente? Então é muito sério essas questões.
Para além desses dois casos que eu mostrei para vocês, né, que é o caso dos crocodilianos e o caso dos répteis, e também com a exceção daqueles casos que eu mostrei que alguns animais fazem paternogênese, de modo geral, o que a gente vê nos répteis quando as temperaturas são mais extremas, né, quando está muito frio ou quando está muito quente, a tendência é que surjam fêmeas. E quando a temperatura está ali mais média, vamos dizer assim, a tendência é que surjam machos, tá? Pelo menos foi o que eu encontrei, assim, na literatura. Por essa aula era isso, pessoal. Nós terminamos aqui o nosso estudo dos répteis. Até uma próxima aulinha. Beijos!